Se Deus permitir, vamos iniciar agora o nosso estudo de Gênesis, do capítulo 18 a 21. Gênesis, capítulo 18 a 21. Antes de entrar nas perguntas, eu quero comentar algumas coisas de introdução, o que nós temos nesses capítulos aqui. Continuamos frisando Abraão. Abraão é o personagem principal desta parte do livro, e os descendentes dele vão continuar sendo as pessoas mais importantes durante o resto da Bíblia, na verdade, em termos de ver os patriarcas no livro de Gênesis, depois a nação de Israel a partir do livro de Êxodo, depois Deus usando essa nação para trazer Jesus Cristo ao mundo, os apóstolos eram judeus também, que levaram a mensagem do Evangelho para o mundo inteiro. Então, Abraão e a relação dele com Deus é de extrema importância no nosso estudo dessas escrituras. Quando chegamos ao Novo Testamento, além do impacto de todos esses descendentes que eu acabei de mencionar, nós temos Abraão citado como exemplo de fé várias vezes no Novo Testamento. Talvez nesse sentido, um dos personagens mais importantes que nós temos em todo o Antigo Testamento. Então, faz todo sentido observar algumas coisas sobre a relação deste homem com Deus. Não era um homem perfeito, inclusive, novamente hoje nós vamos ver destaque em algumas das dificuldades que Abraão enfrentou, mas Deus continuou uma relação muito especial com esse homem. E quando olhamos para isso, algumas observações. Primeiro, nós observamos, como já comentei, como ele é citado muitas vezes e normalmente como exemplo da fé, da obediência, demonstrando a sua fé em Deus, fazendo o que Deus mandou. E assim Deus viu a fidelidade desse homem, mostrou confiança nele, especialmente em dois sentidos que observamos isso. Que ele revelou para Abraão seus planos sobre Sodoma e Gomorra, isso na leitura do estudo de hoje, dos capítulos que estamos vendo. E também que ele escolheu Abraão para guiar os seus descendentes depois dele. Antes de nascer Isaque, Deus já falou que Abraão seria um bom pai para guiar a sua família no caminho do Senhor. E assim demonstrando como essa fé de Abraão seria transmitida para os descendentes, dando continuidade a esse plano do Senhor de separar uma nação especial. Então, uma pessoa muito importante e uma relação importante com Deus. Observamos também nesse trecho um pouco sobre pecado e promessas. O pecado continua trazendo a ira de Deus contra os seres humanos. Nós já temos visto o que aconteceu com Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, com Caim, Gênesis capítulo 4, e outros casos específicos, o dilúvio, capítulos 6 a 9, a Torre de Babel, capítulo 11, e agora vamos ver Sodoma e Gomorra. Mais um exemplo de um castigo severo que Deus trouxe por causa da desobediência dos seres humanos. A maldade dessas cidades aumentou tanto que Deus destruiu as duas cidades, poupando a vida de apenas 3 pessoas de Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo, pensamos sobre promessas, pensamos sobre a salvação. Deus continua seu plano para oferecer a salvação aos pecadores, e isso envolve muito os descendentes de Abraão. Abraão já esperou 25 anos agora para ver o primeiro passo, porque todas as promessas feitas lá em Gênesis capítulo 12 envolvem descendentes, de alguma forma. Multiplicar os descendentes, dar para os descendentes uma terra, usar a descendência para abençoar todas as nações, tem que ter descendente. E depois de 25 anos, o primeiro passo, o nascimento do filho da promessa, que é parte da história que estamos vendo agora. Ok, temos várias perguntas aqui. Eu tenho 4 pessoas que se ofereceram para ajudar hoje com as perguntas. Então, eu dividi as perguntas entre essas pessoas. Começando agora com Léo. Léo, essa primeira pergunta é uma pergunta verdadeira ou falsa? As primeiras 9, na verdade, são perguntas assim. Então, vou pedir para você, Léo, responder essa pergunta. 3 homens visitaram Abraão em Manaim. Ok, essa pergunta é verdadeira. Ok, é uma afirmação verdadeira
Diz no capítulo 18 que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. E sabemos que ele convida esses homens a entrar, e assim começa a conversa com eles. Ok, Léo, depois eu volto para você, mas agora para Benita. Deixa-me só comentar algumas coisas aqui antes de passar. Quase esqueci, eu tinha mais coisas aqui na tela. Primeiro, quando encontramos a palavra Senhor nas nossas Bíblias, a maioria das Bíblias hoje que usam Senhor como maneira de traduzir esta palavra, quando aparece na sua Bíblia, no Antigo Testamento, em maiúsculas, e pode conferir na sua própria Bíblia, Gênesis 18, versículo 1, provavelmente você está vendo a palavra em maiúsculas. Essa maneira que os tradutores têm adotado para mostrar que essa palavra vem do que nós chamamos de tetragrama, 4 letras que os judeus nem pronunciavam. Inclusive, eles usaram essa forma justamente para não conseguirem pronunciar, porque são 4 consoantes. Essa forma do nome tem sido adaptado e hoje nós ouvimos palavras como Yahweh, Jeová, Javé, como maneiras de tentar pronunciar essa palavra, esse nome do Senhor. É o nome mais usado no Antigo Testamento. Aparece, se não me engano, mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. E é uma palavra que fala exclusivamente do verdadeiro Deus. Não é uma palavra que pode se aplicar aos falsos deuses, por exemplo. E quando falamos de 3 homens aqui, eu queria só mostrar um pouquinho mais sobre isso, que ele fala, o Senhor apareceu para ele, depois ele fala que Abraão viu 3 homens. E no caso, o que nós temos aqui é o Senhor, com maiúscula, mais 2 anjos, capítulo 19, versículo 1, quando os 2 vão descer para Sodoma, e o Senhor fica para trás para continuar a conversa com Abraão. Então, os 3 homens aqui seriam o Senhor mais esses 2 anjos. Podem ser chamados também de anjos, no caso, o anjo do Senhor, o próprio Senhor aparecendo a Abraão. Ok, obrigado, Léo. Agora vamos passar para Benita com a próxima pergunta. Quando um dos homens que visitaram Abraão e Sara falou que ela teria um filho, ela riu em voz alta com alegria. Essa é falso, fala que ela ia no seu íntimo e ela não acredita. Ok, já fechou o microfone aí, mas realmente, afirmação falsa. Ela riu, mas o motivo citado no texto foi a dúvida dela, quando o Senhor falou, que ela não acreditou que seria possível ela ser mãe na idade avançada que ela tinha. E vamos falar um pouco mais sobre essa idade em outra pergunta. Agora, Leonardo, um dos homens foi para Sodoma e os outros ficaram para trás para conversar mais com Abraão. Falso. Falso, por quê? Não estou ouvindo. Ok. Tá ouvindo? Agora sim. Gênesis, assim, 18, 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ok, perfeito. E 2 foram para Sodoma e o Senhor ficou para trás para conversar com Abraão. Então, só inverti os números aqui. Ok. Número 4, Peterson. Abraão convenceu o Senhor a poupar Sodoma se ele encontrasse ao menos 7 pessoas fiéis na cidade. Falso. De acordo com 18:32, Abraão parou nos 10. Ok. Essa negociação vai até chegar a 10. Se tivesse 10 homens fiéis, seria suficiente para poupar a cidade. Uma pequena pergunta para reflexão. Se Deus fizesse a mesma negociação para a cidade onde você mora, ou a cidade onde eu moro, será que ele encontraria motivo de poupar a cidade? Eu não pergunto isso para a gente julgar aos outros. O julgamento pertence ao Senhor. Nós sabemos que
nós temos o privilégio de conhecer o Evangelho, a mensagem da salvação, e de oferecer isso para outras pessoas. A mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas ainda precisam ouvir esta mensagem. E nós temos o privilégio, o papel de comunicar esta mensagem para outras pessoas. Recebemos esta graça estendida pelo Senhor com o privilégio de repassar para outras pessoas. Quantas pessoas ele encontraria na sua cidade? Só Deus que sabe. Mas dá para refletir um pouco sobre a realidade da necessidade de levar a palavra para as pessoas ao nosso redor. Pergunta número 5, voltando para o Léo. Léo, Deus mandou anjos para Sodoma para demonstrar sua aprovação do homossexualismo praticado naquela cidade. É falso e Deus não aceita o homossexualismo. Ele é totalmente contra isso. Ok. Essa pergunta, talvez algumas décadas atrás, teria sido uma questão meio óbvia para a maioria das pessoas. Mas, hoje em dia, infelizmente, a tendência popular é uma aceitação cada vez maior de coisas que Deus claramente condena. E quando nós citamos esse fato e mostramos que Deus condena, não é questão de ódio, não é discurso de ódio, é, na verdade, discurso de amor. Porque se tiver pecado na minha vida e alguém consegue mostrar isso para mim, a pessoa está me ajudando, dando oportunidade para o arrependimento, para receber o perdão. Agora, quando nós nem queremos identificar pecado como pecado, como que nós vamos ajudar alguém? Então, nesse caso, os anjos desceram para Sodoma para verificar o pecado da cidade. Não é que Deus precisava disso para saber, mas é uma maneira de mostrar que Deus realmente estava sendo justo, mostrando isso para os homens, que ele desceu para ver. E entre as palavras que nós encontramos nas Escrituras para descrever o pecado de Sodoma, é a citação do homossexualismo aqui, um exemplo óbvio, e citado também em Judas, versículo 7. Também Ezequiel, capítulo 16, fala sobre arrogância e falta de compaixão para com os necessitados em Sodoma. Lembramos que Sodoma foi uma cidade próspera. E um perigo da prosperidade, às vezes, é uma certa arrogância e, às vezes, falta de preocupação com o próximo. Então, no caso aqui, realmente o Senhor está mostrando motivos para trazer esse castigo contra Sodoma e as cidades vizinhas. Pergunta número 6, Benita. O que Léo falou, eu concordo que Deus nunca aprovou relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. E não importa o que os políticos e pessoas hoje na rua falam, a palavra de Deus deve falar mais alto. Agora, pergunta número 6, para Benita. Quando a família de Ló estava fugindo de Sodoma, uma das suas filhas olhou para trás e se transformou em uma coluna ou estátua de sal. Isso é falso, foi a esposa dele que olhou para trás. Ok. A afirmação é falsa por esse motivo. Quem fez isso não foi uma das filhas, e sim a mulher de Ló. Então ela não conseguiu fugir da ira do Senhor sobre aquela cidade. E dá para imaginar essa mulher olhando para trás. Talvez uma coisa que parece relativamente inocente. Ló tinha ido para Sodoma em busca de uma maior prosperidade. Lembramos no capítulo 13, quando ele se separou de Abraão, é porque a terra não tinha condições de sustentar os rebanhos, o gado dos dois. E ele viu um lugar bem fértil e foi para lá. Agora ele está morando na cidade, então provavelmente a prosperidade dele aumentou mais ainda. Talvez ele tenha pastores suficientes para cuidar dos rebanhos e ele pode ficar na cidade. É bem possível que tinha uma casa boa e que agora, como família próspera, que a mulher dele estava deixando para trás, talvez tudo que ela tinha e muita coisa.
relativamente natural a reação dela, de olhar para trás para ver se realmente estava sendo destruído. O problema é que Deus tinha falado para não olhar para trás, para deixar tudo, largar tudo para fugir e conseguir salvar a vida. É uma maneira de mostrar para nós algo importante em nossas vidas. Quando decidimos sair do pecado, deixamos para trás toda a destruição que o pecado traz, mas também todo o prazer que o pecado traz para nós. Tudo que nós valorizamos daquela vida do passado, do pecado, deixamos para trás. E não devemos nem olhar para trás. Não devemos olhar para desejar, para achar uma maneira de voltar. Mas realmente o que Deus quer de nós é que cortemos completamente o vínculo com o pecado para nos dedicar no serviço a Ele. E a mulher de Ló não fez isso e acabou sofrendo a consequência da morte. Pergunta número 7, voltando para o Leonardo. Os Moabitas e Amonitas foram descendentes de Ló. Verdadeiro. Verdadeiro, sim. Inclusive, Verdadeiro. Pode falar. Não, sim, é isso, verdadeiro. Eu ia citar os versículos, mas já estão aí já. Ok. Ótimo. Então, sabemos da história que as filhas de Ló tiveram relações com o próprio pai, deixaram o pai bêbado para conseguir isso, e ficaram grávidas, e nasceram Moabe e Ben-Ami. Moabe é o pai dos Amonitas, ou dos Moabitas, desculpe, e Ben-Ami, pai dos Amonitas, que acabam sendo dois dos inimigos do povo de Israel no futuro. Então, fruto dessa relação impura das filhas com o próprio pai, acaba sendo mais um espinho na carne para o povo de Israel ao longo de séculos depois. E nós observamos isso continuando até a época do reino de Israel e de Judá, continuam com problemas com esses povos. Ok. Agora, Peterson, pergunta número 8. Em Gerar, Abraão disse que Sara era a irmã dele. Verdadeiro. Verdadeiro. Primeira vez que ele fez isso? Não. Não. Ele voltou a fazer a mesma coisa que tinha feito antes no Egito. E sabemos do problema que causou no Egito. E agora acaba causando mais um problema, porque Abimeleque olha agora para Sara e deseja Sara. Ele está com vontade de se casar com ela. E Deus alerta por causa dessa maneira, desse engano por parte de Abraão, para não acontecer isso. Agora, número 9. Léo, Sara pediu para Abraão mandar embora Agar e seu filho Ismael. Verdadeiro. Verdadeiro. Ok. Agora, veio esses problemas, ela fez esse pedido, Abraão cedeu à vontade dela, mas não queria inicialmente. Foi só quando Deus falou, faça isso mesmo, que ele fez. E depois nós vamos comentar sobre o motivo por trás disso. Por que que Deus faria isso? Mas uma das coisas é que Deus prometeu fazer uma grande nação dos descendentes de Ismael. Então, não somente Israel, Isaac e Jacó, os descendentes daquela linhagem, mas a linhagem de Ismael também seria uma grande nação. Ok, agora vamos passar para os desafios especiais, onde temos que pensar um pouquinho mais, talvez achando respostas aqui. Pergunta número 10, eu volto para o Leonardo. Eu pedi aqui para dar os nomes das duas outras cidades destruídas com Sodoma e Gomorra, e também para achar citações dessas cidades em outros trechos bíblicos. Então, o que você achou, Leonardo? Sim, as cidades são Admá e Zeboim, Ok? certo? E Sim, o que aí mais você encontrou? Deuteronômio, sim, Deuteronômio 29 e 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal,
de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Ok? E mais alguma? Sim, Oséias 11:8. Como te deixará, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Muito bom. Então, quando encontramos esses outros nomes, sempre devemos lembrar de Sodoma e Gomorra. São cidades juntas com elas, destruídas por causa do pecado. Judas 7 não fala os nomes, mas fala de outras cidades, a consequência do mesmo pecado lá de Sodoma e Gomorra. Então, foi uma coisa que afetou a região, e não somente uma cidade. Ok, obrigado, Leonardo. Agora, pergunta número 11 para Peterson. Peterson, o pai ofereceu as filhas para outros homens, e as filhas se entregaram ao pai. Em ambos os casos, acreditando ser a melhor maneira de agir na circunstância. Eu pergunto aqui se você concorda com essas decisões e para explicar por que sim ou não. Olha, eu não concordo e a razão é porque são meios errados de resolver situações problemáticas, né? Por causa que tais relações não são permitidas por Deus. Seria violência contra as filhas, entregá-las aos moradores daquela cidade para poder poupar os visitantes. Ainda que a intenção fosse poupar os visitantes, ele estaria fazendo um mal muito grande. Era uma perversão, né? As filhas se deitarem com o pai para poder gerar-lhes filhos, né? Então, não concordo e são decisões erradas para tentar resolver uma situação problemática, para tentar consertar as coisas. Ok, eu concordo com você, não concordo com o que Ló e as filhas fizeram. E nesse ponto, primeiro, a questão de oferecer as filhas aos homens da cidade. Duas observações sobre isso, que às vezes as pessoas usam para tentar justificar o que Ló fez. Primeiro, a questão de hospitalidade. Parece que, especialmente, a mentalidade oriental era que uma vez que você recebia alguém na sua casa, você tinha a obrigação de proteger aquela pessoa a todo custo. Mesmo se fosse um inimigo que estava dormindo na sua casa, você faria de tudo para proteger a vida da pessoa. E, por esse motivo, alguns acreditam que ele entendeu esta obrigação de hospitalidade ao ponto de sacrificar as filhas, no sentido, ou pelo menos sacrificar a pureza delas, justamente para tentar defender e proteger os hóspedes na casa dele. Segunda coisa é que pode ser uma comparação da gravidade do pecado. Pode ser que Ló entendeu que uma relação heterossexual, mesmo sem o casamento, fornicação, no caso, seria menos grave do que o homossexualismo. E podemos até entender um pouco essa linha de pensamento, mas nos dois casos, independente dos argumentos, o fato é que ele estava oferecendo fazer uma coisa errada para tentar evitar outra coisa errada. Estava oferecendo pecado para evitar pecado. E nós não temos direito, nunca, de cometer um pecado para evitar outro pecado. Ou seja, as circunstâncias não justificam o pecado. E isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência, tanto nas escrituras e muito hoje em dia, de tentar justificar alguma coisa por causa da circunstância, mas desrespeitando a vontade do Senhor. Sabemos do caso do primeiro rei de Israel, que falou, forçado pelas circunstâncias, eu cedi à vontade do povo, eu fiz o sacrifício, não respeitando o que Deus tinha feito, falado, mas fazendo o que ele achava certo naquele momento. Mas pecou, e Deus não aceitou o pecado dele.
Eu tenho ouvido pessoas hoje tentando justificar, por exemplo, colocar mulheres no púlpito numa igreja dizendo que os homens não assumem a responsabilidade. Os homens estão errados, mas isso não justifica que as mulheres façam outra coisa contra o que Deus fala na sua palavra. E no final, a questão aqui, tanto de Ló como as filhas, foi falta de confiança no Senhor. Foi o Senhor que estava destruindo Sodoma. Foi o Senhor que mandou aqueles anjos. E assim eles precisavam confiar que Deus sabe o que está fazendo. E Deus vai resolver as questões que isso levanta. Então foi uma falta de confiança no Senhor que eles demonstraram tentando resolver a questão por outros meios contra a própria vontade de Deus. Ok, Peterson, obrigado pela ajuda aí. Agora, voltando para Leonardo com pergunta número 12. Se o capítulo 20 segue a ordem cronológica, ou seja, se aconteceu entre capítulo 19 e 21, que sabemos que nem sempre isso acontece, quantos anos tinha Sara quando Abimeleque a tomou? 89. 89 anos. Então, não estamos falando de uma jovem. Mesmo naquela época que as pessoas viviam mais tempo que hoje. E como que nós chegamos a esse número? Capítulo 17 já falou da idade de Abraão, certo? Sim, 99. E ele tinha 100 anos quando lhe nasce Isaac, né? E quando essa diferença de idade entre eles era de 10 anos, como ele tinha 99, a gente chega a 89 anos, né? Dela. Ok, exatamente. Então, estamos aqui alguns meses antes do nascimento de Isaac, dentro de um ano, e ela com 89 anos ainda chamando a atenção dos homens. Nós sabemos que a beleza física da mulher não dura nesse sentido, hoje em dia, até 90 anos de idade, ter a mesma beleza que vai chamar tanto a atenção dos homens. Mas, no caso de Sara, evidentemente, há uma beleza extraordinária que continuou até essa idade mais avançada. Agora, colocando um pouquinho no contexto, sabemos que Sara viveu 127 anos. Então, talvez seria mais justo comparar com essa idade a uma mulher de talvez 50 hoje em dia, do que pensar numa mulher de quase 90 anos hoje em dia. Mas, de qualquer forma, ela chamou a atenção, Abimeleque desejava, queria casar com ela, mas Deus não permitiu que acontecesse isso. E falando sobre isso, agora, Benita, se Abimeleque tivesse casado com Sara, sem saber que ela já tinha marido, ou seja, na ignorância do caso, ele teria pecado se não soubesse da situação dela. E depois eu quero que você comente sobre a implicação disso para hoje em dia. Sim, ele teria pecado. E nós temos situações semelhantes hoje em dia, com pessoas tentando justificar casamentos que não são lícitos. Então, nós temos que ter certeza de que a pessoa com quem quer casar. Ok, falhou aí o microfone, mas sim, essa questão de certeza, acho que a maioria de vocês sabe que Benita é a minha esposa, e ela comentou comigo, antes da gente casar, ela queria ter certeza que eu não tinha outro casamento antes disso, e realmente eu não tinha, mas ela falou que a mãe dela deu conselho que se uma das filhas conhecesse um homem que já tinha casado, para pedir para ele levar e mostrar o lápide de onde foi enterrada a mulher, para ter certeza que ele teria direito de casar de novo. É um bom conselho, tenha certeza antes de entrar nisso. Agora, viuvez não é a única situação em que é possível um segundo casamento, e não estamos dizendo isso, porém, muitos hoje aceitam, justificam, defendem casamentos que a palavra de Deus não aceita. Então, nesse caso aqui, olhando primeiro para Gênesis capítulo 20, versículo 1 diz:
Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Agora, Deus pune com morte pecado. Então, ele, obviamente, está tratando como pecado. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, a minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Então Deus não permitiu chegar ao ponto de um casamento e uma relação sexual, onde seria de fato pecado. Ele estava caminhando para isso, mas não chegou a esse ponto. O que nós observamos nisso é que ignorância não significa inocência. Abimeleque afirma sua inocência naquele momento, mas o que Deus está mostrando, se ele tivesse prosseguido, mesmo sem saber, até o ponto de casar com ela, não seria inocente. E por isso Deus traria castigo contra ele. Então, no sentido de ausência de culpa, não de ingenuidade, mas ausência de culpa, inocência não é a mesma coisa de ignorância. Outra coisa que lembramos, Provérbios capítulo 7, fala sobre ingenuidade do homem simples que é levado por uma mulher adúltera e é levado ao matadouro. Nisso lembramos as palavras de Jesus: quando um cego guia outro cego, os dois caem. Mesmo a pessoa que está sendo conduzida na ignorância, na ingenuidade, mas confiando em outro que leva no caminho errado, ainda sofre a consequência disso. E no que, Benito, você comentou, eu quero ler em Lucas 16 o que Jesus falou, dando a sua regra geral sobre a questão de casamento e divórcio. Lucas 16, versículo 18. Ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Eu não vou entrar hoje, mas eu entendo que em Mateus 19, versículo 9, Jesus deu uma exceção a esta regra, no caso de relações sexuais ilícitas. E quem divorciar por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, não comete adultério. A única exceção que ele deu nas Escrituras. Mas a regra geral, o que precisamos entender aqui, é que não é só a questão de um divórcio legal, que um juiz bate martelo e diz que agora é finalizado o divórcio. Isso não deixa a pessoa livre para casar. Nem a palavra de algum pastor numa igreja, ou algum padre numa igreja, dizendo que agora pode casar. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, mesmo uma pessoa repudiada, talvez até sem motivo nenhum, vítima no sentido da crueldade de quem repudiou, mesmo assim não tem permissão para outro casamento. É duro isso? Talvez sim. Mas é a palavra que o Senhor revelou para nós. E sabemos que Ele nos ama. Ele não revela coisas à toa e não revela coisas que são ruins para nós. Então, quando nós respeitamos a palavra dele, nós entendemos, e o que nós temos visto só na aula de hoje, nós entendemos que relação entre duas pessoas do mesmo sexo, ele condena, e relação de heterossexual, mas de pessoas que não têm direito de estarem casadas, ele também condena. Nós devemos ensinar o que a palavra do Senhor ensina, mesmo sobre questões delicadas, polêmicas. Nós devemos manter o ensinamento das Escrituras. Ok.
Ok, mais uma pergunta para hoje. A última pergunta da noite vai para Peterson. Deus mandou que Abraão fizesse o que Sara pediu, mandando embora Agar e Ismael, no capítulo 21, versículo 12. Isso parece estranho para você? E a outra pergunta, como podemos compreender essas instruções de Deus, pensando em outras passagens? Olha, num primeiro momento parece ser algo estranho, mas faz sentido quando a gente observa as conexões que tem ao longo de toda a Bíblia, né? Mais precisamente no Novo Testamento. Porque quando, por exemplo, chegamos lá em Gálatas 4, versículo 29 e versículo 30, onde está se comparando a nova aliança com a antiga aliança é comparada a Agar, né? E o filho e o seu filho, né? É, que é como se aquela aliança, ou as pessoas que estavam subordinadas àquela aliança, eram escravos, né? E comparo também com a nova aliança, onde onde há liberdade, né? Que é comparada a Sara e Isaac, seu filho. E nós vemos também essa mesma questão em Romanos capítulo 9, versículo 7, e também fala sobre isso em Hebreus capítulo 11, versículo 18, né, que quando se refere que a escritura fala para mandar embora a escravo, que ela não iria, que o filho dela não iria herdar as promessas, né? Ok, muito bom. E o que você falou sobre Gálatas, acrescentar na próxima tela, Peterson, vou só acrescentar mais algumas coisinhas aqui, até no contexto do próprio livro de Gênesis, que, primeira coisa, que Deus não permitiu que isso acontecesse quando Agar estava grávida, quando ela estava numa situação muito vulnerável. O que acontece aqui, de mandar embora Agar e Ismael, foi quando Ismael já tinha uns 15 ou 16 anos, então já homem, praticamente feito, e assim manda embora, mesmo assim quase morrendo no deserto, mas Deus não permite isso, porque Deus estava também cumprindo a promessa de uma nação descendente de Ismael. Ele já tinha falado isso no capítulo 16 e no capítulo 17. Mas para ser uma nação, teria que ser uma nação distinta ou separada, e que é algo que até mostra para nós como Deus estava separando essa linhagem de Israel, a descendência de Abraão por meio de Isaac e Jacó, que ele queria manter essa linhagem separada dos outros povos. Então, nós podemos ver isso que Ló separou de Abraão, capítulo 13. Então, os Moabitas e Amonitas não estão junto com os israelitas, os descendentes de Abraão. Agora, entre os próprios descendentes de Abraão, ele separa aqui Ismael, que é um filho que ele vai mandar embora. Mais para frente, vamos perceber que tinha outros filhos de Abraão que também foram mandados embora, mantendo Isaac e seus descendentes separados desses outros. Essa separação, essa santidade do povo de Israel é de grande importância no plano de Deus. Ele queria uma nação santa, separada das outras nações. E isso é a parte do que é necessário para isso. Agora, junto com isso, eu queria mostrar como histórias estranhas às vezes têm propósitos importantes. E nisso nós percebemos a sabedoria de Deus e a beleza das Escrituras. Que às vezes nós encontramos uma coisa e passamos séculos antes de encontrar mais alguma coisa em relação a isso, e de repente surge novamente com grande importância para nós. Já temos encontrado dois exemplos disso nas aulas recentes, e eu vou citar os dois exemplos. Primeiro, Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá no capítulo 14 sem nexo. Sem pai, sem mãe, chega e some, e só fala sobre o que ele
faz lá naquele encontro com Abraão, e depois mais nada sobre Melquisedeque, até 1000 anos depois. Salmo 110 fala, Melquisedeque, sacerdote, conforme o segundo ordem de Melquisedeque, uma referência rápida. Passa mais de 1000 anos. E o livro de Hebreus dedica capítulos à história de Melquisedeque. Ou seja, Deus estava plantando uma semente lá em Gênesis 12, ou Gênesis 14, com aquele encontro de Melquisedeque com Abraão, olhando para frente para ensinar uma lição importante sobre Jesus Cristo no livro de Hebreus. E outro exemplo que nós temos visto agora, que acabamos de conversar, Peterson, a rejeição de Agar e Ismael. Parece uma história até cruel aqui. Mas além da santificação do povo, que acabei de comentar, tem um ponto que você falou, Peterson, especialmente Gálatas 4, usando como alegoria, onde Agar representa o sistema do Antigo Testamento e Sara representa a liberdade em Cristo no Novo Testamento. A diferença entre escravo e livre, que ele usa para mostrar a diferença para nós entre a lei do Antigo Testamento, que trouxe escravidão, trouxe morte, e a nova aliança de Jesus, o Evangelho, que traz a vida para nós. Então, nisso também, ele estava usando uma história que parece bastante esquisita até para nós, mas com a intenção de ensinar uma coisa pela frente. Eu acho fascinante quantas vezes nós encontramos histórias no Antigo Testamento aplicadas de alguma forma no Novo Testamento para ensinar grandes verdades, para ilustrar algo da sabedoria de Deus, como ele preparou um plano eterno para a nossa salvação. O livro de Gênesis, tanta coisa importante para nós, e coisas que apontam para Jesus Cristo e a mensagem da salvação que nós temos em Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês pela participação hoje no estudo. Chegamos ao fim do estudo de hoje. Mas para a semana que vem, eu quero pedir para lerem Gênesis 22 a 25 e responder as perguntas nas páginas 15 e 16 na apostila, que vocês já têm. E depois, se quiser responder as perguntas durante a aula, deixe-me colocar as informações aqui. Depois de preparar em casa, que é legal quando responde na aula também. Mesmo se tiver dificuldade, dúvida, se errar alguma resposta, ainda temos essa oportunidade de conversar sobre as questões e de procurar compreender um pouco melhor o que tem nesses capítulos. Eu sei que é bastante coisa. 4 capítulos em uma semana é bastante leitura para responder as perguntas e refletir sobre aquele texto. Mas é uma boa maneira de ter um conhecimento geral do livro de Gênesis, um livro que mostra para nós como tudo começou. Se você gostaria de participar ativamente respondendo perguntas durante a aula, manda mensagem nesse número que está na tela agora, de WhatsApp, e fala que você está disposto a responder perguntas. Aí eu posso comunicar um pouco antes da aula para pedir para responder especificamente alguma pergunta ou outra. E para quem fez isso hoje, muito obrigado por sua participação, sua ajuda. A aula sempre fica melhor quando temos esse intercâmbio de perguntas e respostas. Obrigado por sua participação nisso. Nós vamos encerrar por aqui e espero vocês semana que vem para estudar capítulos 22 a 25. Que Deus abençoe no seu estudo e na aplicação da palavra dele na vida. Boa noite.